África 1948. Esse é o destino da nossa viagem histórica de hoje. Vamos te levar até esse período para entender mais sobre o Apartheid, antigo regime político da África do Sul. Aperte os cintos, pois o Desvendando a História está no ar. O termo apartheid significa separação, e apesar de existir desde o século XVII, só foi oficializado em 1948, na África do Sul, quando o Partido Nacional vence as eleições. O regime era baseado na separação racial. O poder estava nas mãos da minoria branca, enquanto a maioria da população negra obedecia às leis. Olha, na verdade o apartheid, a tradução quer dizer vidas separadas. Mas é importante que a gente entenda a África do Sul, porque desde que chegaram os holandeses lá em 1652, que houve preconceito, houve dominação da maioria negra pela minoria branca. O termo apartheid, ele na verdade só vai se caracterizar no século XX, tanto em 1913 como principalmente em 48. O que hoje é crime, antes já foi lei. Como todo regime político, o apartheid também possuía uma rigorosa legislação que sustentava o sistema. Os negros eram os mais afetados pela rigidez do regime, mas a população branca também precisava seguir à risca algumas destas regras. Na verdade, o apartheid é um sistema de segregação racial por lei. É uma coisa incrível, inacreditável. Por quê? Porque o racismo era por lei. Isso vem desde 1913. Primeiro eles fizeram duas leis, a lei das terras nativas. Era incrível, 87% das terras eram para os brancos e 13% das terras eram para os negros. Essa foi a lei de terras nativas. E também fizeram uma lei do passe. Essa lei do passe, de 1913, que durou muito tempo, ela na verdade era uma lei que o negro tinha que andar com uma identificação para poder se deslocar de uma região para outra. Ele só podia ir nas cidades se ele tivesse esse passe. E tinha que sair rápido. Qualquer branco no meio da rua podia pedir o passe ao negro. E se o negro não tivesse o passe, ele podia, na primeira hipótese, perder o emprego ou na segunda hipótese até mesmo ser preso. Em 1948 ficou pior ainda, porque o apartheid passou a ser um regime constitucional. Ou seja, a Constituição da África do Sul definia o racismo como lei. As manifestações trouxeram revolução e influência no mundo inteiro. Os negros eles se organizaram profundamente contra esse processo. Primeiro formando o Congresso Nacional Africano, que vai dar origem a todo esse movimento que vai levar Nelson Mandela ao poder. É o massacre de Sharpeville, que 10 mil negros, ainda nos anos 50, lutaram contra o passe. A polícia chegou atirando, matou 77 negros. Esse é um dos mais famosos. Mas também tem o massacre de Soweto, que eu acho mais significativo, em 76. O Nelson Mandela já estava preso e eles obrigaram todas as crianças negras a aprenderem com a língua dos brancos. Naturalmente houve uma grande revolta e isso gerou mais um grande massacre. De 27 anos na prisão até a presidência da República na África do Sul, Nelson Mandela, personagem importante na história do país, é considerado o líder do movimento anti-apartheid. Após a libertação de Mandela, o processo de extinção ao sistema segregacionista ganhou voz de expressão internacionalmente. Ele vai ser o primeiro negro eleito presidente da África do Sul. Ou seja, 342 anos depois da chegada dos brancos na África do Sul, em 1994, um negro assume a presidência da África do Sul. Então, Nelson Mandela hoje é um símbolo do planeta, da luta pelos direitos humanos. Tem Dia do Nelson Mandela hoje em dia no planeta. Ele é um símbolo para a luta pela democracia, inclusive até no próprio Brasil e em outros países do mundo. Então, a vitória, digamos assim, dos negros foi uma espécie de redenção da África do Sul. O país ainda caminha lentamente para um novo tempo rumo à igualdade social. Lentamente porque a população negra até chegou ao poder, mas ainda sofre com a desigualdade, principalmente no setor econômico. O que vai encerrar o apartheid não é só a África do Sul, é o mundo. O mundo vai pressionar, grandes empresas vão se retirar
da África do Sul. Então isso vai gerar toda uma situação de humilhação para o governo da minoria branca que oprimia a maioria negra. Então, com a libertação de Nelson Mandela, ele, mesmo depois de 27 anos na cadeia, ele exigiu, para aceitar ser libertado, que todo o seu grupo, o Congresso Nacional Africano, fosse legalizado e pudesse participar do processo eleitoral. Então o clima estava tão radicalizado que com certeza ia haver uma grande guerra na África do Sul. E até por medo desse movimento da população negra, o próprio Partido Nacional, que foi quem criou o apartheid em 48, vai negociar com o Mandela esse processo, digamos assim, de abertura racial. Tanto que os dois foram premiados com o Prêmio Nobel da Paz no início dos anos 90. Frederic de Klerk, da minoria branca, e Nelson Mandela, da maioria negra oprimida. O Desvendando a História chega ao fim. Nossa viagem termina por aqui.